Nesta segunda parte da videoaula sobre detalhamento de conjuntos ou de montagens, vamos ver como fazer a explosão da montagem. Então, a gente alterna aqui para o documento de montagem, deixa o desenho aí salvo, a gente vai continuar depois com aquela folha de desenho. Vamos aqui para a montagem e agora nós vamos trabalhar com vista explodida. Aqui na aba montagem do Command Manager, aqui no ícone vista explodida, a gente clica e a partir de agora a gente consegue movimentar os componentes. Então a explosão se dá por etapas. A gente afasta um componente, conclui a etapa para depois adicionar novas etapas. Então a lógica aqui de uma vista explodida normalmente é de movimentarmos o componente somente num eixo, ou em X, ou em Y, ou em Z. Né? Como se estivéssemos simulando o movimento de desmontagem linear do componente. Então aqui no caso, o primeiro componente que nós vamos explodir vai ser a gaiola. Então a gente clica na gaiola e aparecem essas três setas aqui, ó, eixo Z, eixo X, eixo Y. E aí nós podemos movimentar a gaiola. Bom, o movimento natural de desmontagem da gaiola seria puxá-la para cima, né? Então a gente clica com o botão da esquerda aqui, ó, na seta que representa o eixo Y, agarra e sem desclicar levanta, ó, o componente e aí solta. Vejam que aqui no painel de propriedades do comando explodir, nós criamos uma primeira etapa da explosão, né? Ó, o elemento que foi explodido foi a gaiola, a gente consegue ver isso aqui expandindo o item da explosão. Recolhi o item da explosão e vamos adicionar uma nova etapa, tá? Então eu concluo esta etapa e agora, imediatamente após concluir essa etapa, eu posso adicionar outra etapa. Agora, o que nós vamos fazer é levantar o chassi. Então, eu clico no chassi, aparecem de novo os eixos e levanto o chassi. Veja que eu tenho dois chassis para levantar, né? Então, o melhor aqui seria levantar os dois ao mesmo tempo. Tá? Então, ó, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vejam que eu tenho aqui, ó, nessa caixa de seleção os elementos da explosão. Eu já tenho aqui, ó, um chassi. Vou clicar no outro chassi, ficam os dois selecionados. E aí eu levanto os dois ao mesmo tempo. Certo? Tá lá. Concluo essa etapa da explosão e passo para a próxima. Próxima etapa da explosão, eu vou puxar a roda aqui para frente. Veja que eu tenho que explodir o prego, a chapinha e a roda. Se eu puxar o prego, simplesmente agora nessa próxima etapa de explosão, puxar só o prego, depois eu vou puxar só a chapinha, depois eu vou puxar só a roda, vai acabar que eu vou ter que corrigir esses movimentos, porque eu vou perceber depois ou que eu puxei o prego demais, ou que eu puxei o prego de menos, e aí a roda não consegue sair da frente lá do eixo. Tá? Então, ó, o que a gente faz aqui na verdade? Eu vou apertar aqui um Ctrl Z novamente, retornei o prego para sua posição, eu vou selecionar além do prego, eu vou selecionar também a chapinha, ó, cuida para selecionar ela, né? Ó, selecionou, veja que eu selecionei a roda, não selecionei a chapinha, ó. Então agora aqui, ó, eu vou clicar na chapinha, ó, selecionei esses três, ó, prego, roda, chapinha, e puxo os três elementos o suficiente para o eixo ficar totalmente à mostra lá atrás, ó, tá? Concluo essa etapa da explosão. Depois eu seleciono o prego e a chapinha e vou puxar a chapinha aqui para frente o suficiente para ela sair da frente da roda. Notem que eu estou fazendo isso em perspectiva isométrica. Eu estou com aquela vista que a gente obtém com o Ctrl 7. Eu não estou saindo do Ctrl 7, porque se eu começar a girar a peça, o conjunto para lá e para cá, eu vou perder a noção da posição em que os componentes vão ficar quando enxergarmos a
explosão da montagem em vista isométrica, em perspectiva isométrica, tá? Então a gente até pode girar a peça para selecionar os componentes, mas antes de movimentá-los, na etapa de explosão, Ctrl 7 para enquadrar em isométrica. Então vou concluir aqui essa etapa, vou selecionar só o prego e vou puxá-lo aqui para frente. Opa, eu puxei a chapinha, né? Vou devolver a chapinha para lá. Vou desmarcar aqui a chapinha, ó, excluo e seleciono o prego. Vou dar um zoom. Agora sim, ó, selecionei o prego, né? Tá aqui, ó, 17 prego. E puxo o prego aqui para frente. Pronto. Vou concluir essa etapa da explosão também. Agora eu vou puxar a roda lá de trás. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, agora com a roda. E agora, pessoal, é que eu vou aplicar aquilo que eu acabei de dizer. Ó. Eu vou girar o conjunto para eu poder selecionar os 3 elementos. Tá? E notem que aconteceu aqui o seguinte, ó, eu saí da explosão, né? Vejam que não está mais lá clicado, a vista explodida, estão vendo? Eu nem sei como que eu saí, e provavelmente isso vai acontecer com vocês, talvez já tenha acontecido. Como é que a gente volta para a vista explodida? A gente clica aqui de novo no botão vista explodida? Não. Se nós clicarmos lá em vista explodida, a gente vai estar criando uma segunda vista explodida. Tá? Então a gente vem aqui, ó, nestas guias aqui acima da árvore, ó, eu tenho a árvore de projeto, o Property Manager e o Configuration Manager, quer dizer, o gerenciador de configurações. Essas configurações são configurações da peça, ou aqui no caso da montagem, tá? Não são configurações do SolidWorks. Então, ó, eu clico aqui nessa aba e vocês podem ver, ó, que eu tenho uma montagem aqui, ó, uma configuração de montagem, ou de explosão no caso, né? Ó, vou expandir esse item da árvore, está aqui, ó, vista explodida. Eu tenho uma explosão com 5 etapas. Então, o que eu quero fazer? Eu quero retomar esta explosão, esta vista explodida e adicionar novas etapas. Então eu clico aqui com o botão da direita e edito o recurso. Pronto, agora eu posso adicionar novas etapas na explosão. Então agora eu vou repetir aquele passo de selecionar os 3 componentes. Peguei o prego, peguei a chapinha, peguei a roda. E antes de movimentar agora, eu clico em Ctrl 7, pego aqui, ó, a seta e movimento para trás agora. Ó. Afastei lá a roda, ó. Posso levar ela bem para longe até. Tá? Giro de novo aqui, vou concluir a etapa primeiro, giro, pego o prego, pego a chapinha e Ctrl 7, vou afastar lá a chapinha até ela aparecer. Apareceu, eu peguei só o prego, gente, olha lá, ó. Não foi a chapinha junto. Eu vou deixar assim e vou pegar a chapinha agora. Tá? Peguei a chapinha, Ctrl 7 e vou empurrar a chapinha para trás. Olha lá. Tá? Se eu quiser trazer o prego mais para perto, é melhor eu editar aquela etapa da explosão do prego do que eu adicionar uma nova para o prego voltar. Então eu vou lá, ó, na etapa de explosão, posso suprimi-la, posso revertê-la ou simplesmente vou trazer o prego aqui mais para perto. Tá? Pode ver que eu não adicionei uma nova etapa na explosão. Vou concluir aqui. Muito bem. Agora está faltando a gente colocar aqui mais para baixo, né, os 6 pregos do assoalho. Então, vamos fazer isso. Eu vou selecionar aqui um prego, vou selecionar todos, na verdade, né, os 6. Tem que cuidar aqui para não pegar o assoalho. Eu acabei de pegar o assoalho. Peguei os 6 pregos e vou puxá-los para baixo.
Tá? O suficiente para que apareçam todos os 6 ali. Ó. Certo? Concluo a etapa. Bom, agora a gente pode fazer um ajuste fino aqui, né? Vejam que eu posso subir um pouquinho mais a gaiola, subir um pouquinho mais os chassis, né? Para aparecer o eixo todo. Mas eu vou deixar assim, até para não ocupar tanto espaço depois na folha. Então, agora sim eu concluo a explosão, vou apertar aqui, ó, concluir a explosão. Vejam que eu não acrescentei uma nova explosão, eu tenho uma vista explodida. Lembra que eu falei que se clicar aqui no botão de novo, ó, eu vou adicionar uma outra, vou pegar aqui, só levantar o chassi de novo, ó, e vou concluir. O que acontece? Eu fico com 2 vistas explodidas, tá vendo? E uma vista explodida completa, ó, eu vou aqui, ó, explodir, é essa aí, a que a gente acabou de fazer, ou aquela outra, né, que eu recomecei e fiquei com uma etapa só. Então essa aqui não interessa pra gente, botão da direita nela, excluir. Fiquem só com aquela explosão aquela vista explodida que mostra toda a peça para vocês, tá? Todas as etapas, né? Ó, vou clicar aqui, botão da direita, explodir e vou deixar ela assim, certo? Vou salvar a montagem. Veja que a gente não está fazendo uma nova montagem, né? É o mesmo arquivo do carrinho. Então agora, pessoal, a gente precisa fazer o desenho e gerar a lista de materiais. Então agora nós vamos criar um novo arquivo? Não, a gente não vai criar um novo desenho. Nós vamos pegar o desenho que nós já tínhamos. Se vocês fecharam, abram o mesmo arquivo, tenho certeza que é o mesmo arquivo, tá? Por isso que é melhor nem fechar quando a gente conclui essa etapa. E agora nós vamos adicionar uma segunda folha neste arquivo, neste documento de desenho. Então eu venho aqui embaixo, ó, do lado de folha 1, tá vendo? Eu vou adicionar uma nova folha, ó. Tá lá, adicionei uma nova folha. E vou renomear ela aqui, ó. Vou colocar vista explodida, tá? E na outra aqui, na folha 1, eu posso renomear e colocar detalhamento, certo? Ou conjunto, né? Talvez seja melhor, mas pode ser tanto detalhamento quanto conjunto. Maravilha, gente. Agora vamos fazer o desenho de vista explodida. A gente vem aqui na paleta de vistas, atualiza, se não estiver aparecendo. Vejam que, dependendo da versão do SolidWorks e de como vocês fizeram o desenho, pode aparecer já aqui a isométrica explodida, ó, pronta, estão vendo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque pode ser que não apareça aqui a isométrica explodida, apareça só isso aqui, ó, isométrica. Então vamos colocar aqui a isométrica, só que aí nós temos que configurar uma propriedade da vista, para que apareça aquela configuração de vista explodida. Botão da direita, propriedades, viram que eu botei, foi botão da direita na vista, né? Não na folha, ó, na vista, botão da direita, propriedades da vista de desenho, e aí a gente pode mexer agora nessas informações aqui de configuração. Vejam que aqui tem uma caixinha de marcar, né, onde diz, ó, exibir no estado explodido ou de quebra de modelo. A gente marca e seleciona qual explosão que a gente quer. Como a gente só deixou uma explosão configurada lá no arquivo de montagem, só vai aparecer uma vista explodida aqui na lista, que é a que nos interessa. Então, ok, está aí a vista explodida. Vocês viram que quando está lá no ambiente de montagem a vista explodida, com as peças em cores diferentes, fica mais claro, né? Vejam que aqui, ó, o chassi, a gaiola ficou meio por cima do chassi, causa alguma confusão. Por isso que é interessante a gente movimentar as peças de tal forma que não apareça uma sobreposição de componentes, tá? Eu vou simplificar, não vou mexer isso agora, porque eu não vou voltar lá na montagem,
mas se vocês acharem que não ficou legal, vocês podem alterar lá a vista explodida de vocês para não causar este efeito aqui. Agora que a vista explodida foi colocada na folha de desenho, falta nós fazermos o balonamento e inserirmos a lista de materiais. Então agora nós vamos na aba Anotação, vamos aqui em Balão Automático, e ele automaticamente criou aqui a numeração dos componentes. Então agora a gente precisa dar uma ajeitada aqui nos balões, né? Então eu insiro, dou OK e depois ajusto manualmente. Eu posso mudar a posição dos balões caso eu queira, tá? Vou deixá-los aqui numa posição que eu considero aqui adequada. Então veja que ele coloca o número 6 é o prego, né? Ele não repete o número. Então cada componente fica com um balão com a sua numeração. Feito isso, dá o OK aqui em balão. E agora nós vamos inserir a lista de materiais. Então a gente vai lá em Inserir, Tabelas, Lista de materiais. Selecione uma vista de desenho para especificar o modelo para a criação da lista de materiais. Clicamos aqui na vista. E apertamos no OK. Ele gera a lista de materiais. Agora a gente posiciona a lista, a gente pode mexer podemos colocar aqui perto da legenda, podemos colocar mais para cima, né? Onde for mais adequado aí para a folha de vocês. A gente pode mexer aqui na vista também, né? Mudar o balão aqui de lugar para que nós fiquemos com uma melhor posição da lista de materiais, tá? A lista de materiais que foi criada aqui, pessoal, ela segue um padrão, né, do SolidWorks, em que tem o número do item que aparece no balão, na última coluna a quantidade de vezes que cada componente aparece, e aqui aparece número da peça. Esse número da peça geralmente é um código, e esse código corresponde ao nome do arquivo, né, é o próprio nome do arquivo. No nosso caso, o nome do arquivo já é a própria descrição da peça, né? Então a gente vai editar aqui, mudando a largura das colunas, tá? Vamos mexer aqui na descrição, Vamos deixar aqui o número da peça, né? A coluna do número da peça, que na verdade é o nome do arquivo, tá? E vamos colocar aqui a descrição. Então, damos 2 cliques aqui, pode aparecer aí uma mensagem, a gente coloca aqui manter vínculo e aí coloca lá a descrição da peça e sim é o nome, né? Assoalho, chassi, eixo traseiro, roda traseira. Vocês viram que eu marquei uma caixinha lá, né? Não mostrar mais a mensagem. Opa, ficou roda traseiro. Vamos arrumar aqui, roda traseira. Chapinha da roda. Prego. E gaiola. Agora a gente até pode diminuir aqui o tamanho das colunas, né? Para deixar a tabela mais organizada. Podemos colocá-la até aqui embaixo, mais próximo da legenda. Fica um local normalmente mais adequado para ela. Damos o OK e está pronto. Agora falta preencher a legenda da mesma maneira que preenchemos no desenho anterior. Então aqui na denominação, vamos colocar aqui vista explodida. E lista de peças ou de componentes.
projeto carrinho de corrida. E o restante da legenda preencham da mesma maneira que a anterior. Preenchida a legenda, sai da edição de formato da folha, salva o desenho. Ele está perguntando se quer salvar aqui arquivos de peça, tá? A gente não mudou nada nos arquivos de peça, mas sempre coloca lá salvar todos. Ficamos agora com um desenho com 2 folhas, né? Agora sim a gente salva o PDF, pessoal. Então agora arquivo, salvar como PDF, carrinho, não muda o nome, salva lá na pasta Downloads. Ele vai perguntar se na exportação do PDF a gente quer as 2 folhas, né, detalhamento e vista explodida, sim. Vai criar o PDF. E aí sempre é bom, depois de criar o PDF, abri-lo para ver se ficou corretamente configurado. Então vou lá na pasta Downloads e na pasta Loads eu vou ter a montagem, os arquivos de peça, o arquivo de desenho da montagem e o PDF. Abro o PDF para conferir se está tudo ok, né? Tá aí, ó.